Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. Um daqueles vídeos, daqueles projetos que muita gente já vem pedindo há muito tempo aqui no canal, que é como ler tensões negativas com o seu microcontrolador PIC. Já projetamos alguns voltímetros aqui no canal utilizando PIC, também amperímetro, e ainda não demonstramos como fazer o projeto para ler tensões negativas. Hoje você vai aprender. Simples assim. Segura aí. Essa videoaula é um oferecimento da BK Precision. Acesse a página da BK Precision no Facebook. Estou deixando o link na descrição aqui logo abaixo. A BK Precision tem tudo o que você precisa em instrumentos para bancada eletrônica. E ela quer dar um presente para você que acessar a página, curtir e fazer um comentário. Qual é o presente? Um multímetro. A BK vai sortear um multímetro para você. Para concorrer é muito simples, não tem mistério nenhum. Você entra no link que está logo aqui abaixo na descrição, a página da BK no Facebook, curte ela aqui na opção de curtir com seu perfil, e aí esse tópico aqui, essa publicação fixa logo acima, você faz um comentário aqui abaixo. Então comenta o que está achando da parceria entre WR Kits e BK Precision e o que você quiser. E aí com esta curtidinha aqui e com este comentário aqui você está concorrendo ao multímetro. Bem fácil. Veja que já tem uma galera aí que comentou, bastante comentários mesmo, uma lista enorme aí, então corra e comente aqui também para concorrer a este multímetro aqui, é o do 2708B True RMS, hein? Então corra aqui, deixe seu like, deixe seu comentário que você vai concorrer a esse multímetro. Contemple a BK Precision. Estamos aqui no Isis Proteus e vamos desenvolver a nossa problemática de forma bem detalhada, porque como eu sempre gosto, o intuito é que você também tenha condições de fazer o seu projeto e não pegar a coisa pronta aqui. Se eu quisesse, eu podia jogar um circuito pronto, você copiava e já era, mas não, você pode desenvolver um projeto a partir de uma aplicação. Por isso, a aplicação de hoje vai ser para medir o seguinte: eu quero medir de -2 a mais 1 volt. Então suponha o seguinte: você tem o PIC 18F4520, quer utilizar o conversor AD dele para medir uma tensão entre -2 e mais 1 volt. A circuitaria que gera isso pode ser um sensor, pode ser algum circuito qualquer, um circuito independente, não interessa. A questão é essa: temos o problema e temos que resolver. Veja que a partir desses dois valores, um valor mínimo de tensão e um valor máximo de tensão, você também vai poder projetar para valores diferentes, bastando adequar aí os cálculos e de repente um pouco da topologia do circuito envolvido. Pois bem, para medir uma tensão com o PIC, você tem que inicialmente convertê-la para a faixa em que o conversor AD do PIC interpreta, que normalmente é de 0 a 5 volts. Sabemos que no PIC 18 conseguimos ajustar a tensão mínima e a tensão máxima. Só que estas tensões sempre serão acima de 0. A tensão mínima é o 0 e não tem como ler tensão negativa diretamente com o PIC. Ou seja, os processadores PIC não leem tensões negativas. Se você está assistindo esse vídeo uns 30 anos no futuro, ou talvez um pouco menos no futuro, talvez já existe algum PIC que leia tensões negativas diretamente. Não é impossível, mas por enquanto ainda não existe. E a família 18, obviamente, também não. Com isso, temos que adequar estes níveis aqui para o 0 a 5 volts primeiro. Vamos fazer isso através do projeto de um circuito de interface. Beleza, vamos fazer aqui do zero para você acompanhar. Um circuito de interface pode ser desenvolvido com amplificador operacional. Então, eu vou pegar aqui um operacional genérico, para não me preocupar com alimentação, entre outros fatores. Aí você já tem que analisar qual operacional se enquadra no seu caso.
Para um circuito de interface, conversão de níveis de tensão simples, normalmente o bom e velho 741 já resolve a parada, para você ter uma noção. Vamos pegar resistores e eu vou fazer um amplificador na topologia não inversora, que tem o resistor de realimentação, RF, e o resistor 1 aqui embaixo. Eu vou deixá-los em 10K. Assim para o terra, a entrada inversora vem aqui, e aqui já temos a nossa entrada VI e a nossa saída VO. Se você já estuda eletrônica analógica, essa topologia não é novidade, nenhuma novidade. O amplificador na topologia não inversora, ele não permite um ganho unitário, e temos a equação do ganho dada por RF sobre R1 mais 1. E sempre é aconselhável adicionar um resistor de compensação na entrada, que é igual a RF em paralelo com R1. Como eu vou utilizar 10K e 10K, paralelismo de resistores, quando as resistências envolvidas no paralelismo são iguais, você pode fazer a divisão do valor igual pelo número de resistências envolvidas no paralelismo. Como eu tenho duas resistências de 10 kΩ, eu posso fazer 10 sobre 2, que é 5K. Então, esta é a resistência de compensação na entrada não inversora do operacional para diminuir a tensão de erro do mesmo. Show! Até aí temos um amplificador com ganho 2. Eu já vou variar essa tensão na entrada, colocando aqui um sinal senoidal, só que esse sinal senoidal vai variar de -2 a +1, que é o caso que estamos avaliando. Como criar isso? A amplitude deve ser 1.5, pois -2 para +1 é 3. Amplitude vezes 2, que é o pico a pico, dá 3. E o offset tem que ser, acredito que seja -5. E vamos deixar a frequência em uns 10 Hz. E aí vamos fazer uma simulação estática aqui. F5. Aí está. Então eu tenho uma tensão variando de -2 a +1 volt, que é o que eu quero medir. Imaginem que esta senoide pode representar um potenciômetro sendo movimentado, ou seu circuito, aquela circuitaria que está abstraída naquela caixinha que eu mostrei, varia a cada tempo nesse range de -2 a +1. Vamos exibir aqui o offset. Não, offset não é importante. Neste caso aqui, eu quero só saber a frequência que eu estou utilizando e a amplitude. Eu posso adicionar um V mínimo, -2 volts, e um V máximo +1. Ok. Aí eu tenho aqui relatado que essa entrada representa, simulando, continua igual. E agora você vai ver o que ocorre na saída. Na saída eu espero ver uma senoide amplificada. Saída em vermelho, e faz sentido, eu tenho 1 volt aqui no semiciclo positivo. 1 vezes 2 é 2, semiciclo positivo da saída deu 2 volts. No semiciclo negativo eu tenho -2, e no semiciclo negativo da saída eu tenho -4, porque é -2 vezes 2, que é o ganho do amplificador. O primeiro passo é forçar um offset na minha saída apenas. Isso pode ser facilmente feito aplicando-se uma tensão de referência no R1 do circuito.
por isso que eu sugeri o uso de um amplificador operacional. Vou colocar uma label, tensão duplo clique, tensão de referência. Quanto eu preciso jogar para cima estas tensões em vermelho para que em nenhum ponto do meu gráfico ela esteja abaixo de zero. Eu preciso jogar 4 volts. Então, eu preciso de um offset de menos 4. Vamos pegar aqui uma fonte DC. Eu ligo aqui na minha label e vamos colocar aqui menos 4. Se eu simular de novo, nossa saída já não assume valores negativos, então isso eu já corrigi. Vejam que interessante. Então está sempre em zero, o valor mínimo que eu estou vendo aqui é zero. Compreenderam isso? Ou seja, o primeiro passo é esse. O valor máximo, qual é? O valor máximo aqui está dando 6 volts. Então preciso corrigir esse detalhe ainda no meu projeto. Vamos apenas documentar isso. Eu tenho aqui um documento com os cálculos. Eu vou deixar tudo isso para download aí na descrição. Amplificador não inversor. A equação do ganho. Ganho é igual a resistência de realimentação sobre R1 mais 1. Beleza. O próximo passo é fazer com que a tensão máxima seja 5 volts. Então, isso que você tem que pensar. Eu tenho 6 volts. Eu preciso baixar para 5 volts. Como resolver isso? Eu posso aplicar um simples divisor de tensão. Cá estamos nós de novo com o divisor de tensão. Veja o quão útil é este circuito. Então sabemos que a tensão de saída é igual à tensão de um resistor RB sobre RB mais RA vezes a minha tensão de entrada. E eu sei que RA, fazendo as adequações na equação, vai ser o RB sobre a tensão de saída vezes a tensão de entrada. Isso tudo aqui menos RB. Com isso, eu consigo arbitrar um valor para RB e eu tenho Vin e Vout. Vin, 6 volts. Vout, 5 volts, que é o valor máximo que eu preciso. Vou arbitrar um valor para RB, então um valor comercial já de 15K. Normalmente você arbitra um valor da ordem de quiloohms nesses divisores de tensão por causa da impedância, para ter uma impedância aí da ordem de quiloohms. Agora é só substituir na equação, eu calculo RA. Então RA vai ser igual a 15.000 dividido por 5 vezes 6 menos 15.000. E vamos recorrer à calculadora do Windows. 15.000 dividido por 5 dá 3.000 vezes 6 menos 15.000, 3.000 ohms, que é 3K. Não é série E12, mas eu consigo resistores de 3K na prática. Você pode utilizar um Trinpot para ajustar este valor de... Foi o RA, né, que calculamos. Isso, o RA. Para ter uma precisão bem bacana ali, utilize um Trinpot multivoltas, um Trinpot de 10K, então ajuste até chegar a 3K, e aí na prática você verifica, aplica 6 volts
e veja se tem 5 na saída. Com isso você tem até uma segurança para a entrada do PIC. Vamos colocar aqui o RA e o RB. Clássico divisor de tensão. RA 3K. RB 15K. Vamos ligar direto aqui. E a minha saída passa a ser aqui. Mas eu vou fazer uma outra coisa ainda. Para isolar esse divisor aqui da minha entrada, eu vou colocar um elemento que case a impedância. Um elemento que tem uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. Qual é esse elemento? Já está aqui na tela, um amplificador operacional. Um amplificador operacional ligado como buffer, eu ligo a entrada inversora na saída. Com isso eu tenho uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. E eu consigo isolar, evitando quedas de tensão aqui na saída do meu divisor. E acredito que a nossa interface esteja pronta. Simulo de novo, tá aí, 0 a 5 volts. Por que aplicar uma senoide para fazer o teste? Pois aí eu consigo verificar no tempo todas as possibilidades, todos os elementos infinitesimais de tensões de 0 a 5 volts eu consigo visualizar graficamente aqui, o que é muito bom. Então aqui no máximo eu tenho 5 volts e no mínimo eu tenho 5. Já jogo isso aqui no PIC sem problema nenhum. Agora o próximo passo é verificar como calcular isso no processador. Vamos aqui para as nossas equações. Eu já deixei aqui previamente a equação do conversor AD, que você já conhece, já viu as aulas anteriores. Então a minha tensão do ADC vezes 1024, porque a resolução do conversor AD é de 10 bits, 2 elevado na 10 a 1024, sobre o meu range de tensões, que eu consigo programar, mas normalmente utiliza-se os 0 a 5 volts, se é o que está configuradinho já no PIC 18. Isso é o nosso resultado do ADC. Fazendo a adequação aqui, eu substituo este termo aqui por range, 0 a 5 volts, no caso 5 volts, e substituindo eu determino que a tensão do ADC é o resultado vezes o range sobre 1024. Essa equação me entrega um valor de 0 a 5 volts. Se você colocar um potenciômetro na entrada analógica, variar de 0 a 5 volts, de verdade, a tensão analógica 0 a 5, e atribuir essa equação, pegando aqui o result ADC pela função ADC read do canal que você está jogando essa tensão, você obtém aqui valores entre 0 e 5 volts. Entretanto, estamos querendo medir e estamos medindo valores de menos 2 volts a 1 volt que variam na saída da minha interface que acabamos de projetar de 0 a 5. Como fazer para reconverter o 0 a 5 para a faixa de menos 2 a mais 1 matematicamente? Isso é muito bacana de fazer. Então, vamos chamar isso de normalização. Uma regra de 3 não funciona nesse caso, então temos que imaginar o seguinte. A minha tensão do conversor AD varia de 0 a 5. Certo? Só que a tensão de entrada que eu quero medir, e aí isso você vai adequar para o caso que você quiser. Eu aqui peguei como exemplo menos 2 a mais 1, por isso estou ensinando você a projetar menos 2 a mais 1. Quanto varia a tensão do ADC? Ou seja, delta V de ADC. 5 menos 0, máximo menos o mínimo, ou seja, 5. Quanto varia a tensão de entrada? 1
menos o menos 2, máximo menos o mínimo. 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é 3. Então eu sei que o meu delta VADC é a variação de 5 e o Vin varia 3. E aí, qual a taxa de variação? A taxa de variação é o meu delta Vin dividido pelo delta VADC. 3 dividido por 5, certo? Então, 3 sobre 5 dá 0,6. 0,6. Significa que para cada volt que o meu ADC varia, a minha Vin varia 0,6. Então, eu preciso da seguinte equação de conversão. A minha tensão de entrada vai ser igual à minha tensão de ADC vezes 0,6. Sacaram? E ainda, como eu não tenho uma tensão bonitinha em um valor mínimo igual à da tensão do ADC, eu preciso deslocar isso tudo para a minha tensão mínima, fazer um shift. Por isso eu preciso colocar na equação menos 2 volts. Faça o teste aí no Excel se você quiser, ou na calculadora mesmo. Se eu tenho 5 volts de ADC, eu preciso ver uma Vin de quanto? Qual é o valor máximo da minha Vin? 1, não é mesmo? Então 5 vezes 0,6 menos 2 deu 1. Se eu tenho 0 volts no meu VADC, eu preciso visualizar qual o valor na Vin, menos 2, que é o valor mínimo. Se eu tenho 0 volts no VADC, que é o valor mínimo do VADC, então 0 vezes 0,6 dá 0, menos 2, menos 2. E qualquer valor intermediário vai me resultar um valor proporcional. Esta equação eu aplico no processador, e vou trabalhar hoje com um ponto flutuante para facilitar e visualizarmos as tensões intermediárias. E para qualquer faixa de tensão que utilize tensões negativas, observe que você vai ter que reprojetar o circuito de interface, fazer os cálculos de novo e reprojetar o algoritmo de normalização. Sacaram? É isso que você tem que fazer, pois não podemos aqui trazer um projeto para cada aplicação, mas por isso que o ideal é sempre trazer um caso e a partir dos dados você pode fazer a adequação ao seu problema. E como de costume, tudo disponível para download, o projeto do Micro-C está aqui completinho. Estou aproveitando a função voltmeter de 15 dias atrás, só que eu troquei o parâmetro do meu range, que antes era char, se não me engano, para float, ponto flutuante. E eu criei aqui este flag boot, não vai precisar mais. E aqui o hardware, mapeamento de hardware, neste caso não teremos. Ctrl S, compilando. Ele acusou o erro que eu utilizei aqui, o flag boot, inicializei ele. Agora deu tudo certo. Eu tenho aqui o resultado do ADC, que é um tipo inteiro, vai de 0 a 1023. Eu tenho uma float voltage, que eu inicializei em 0. E uma Vin, que é a minha entrada, que vai de menos 2 a mais 1. Então a voltage aqui é a minha V de ADC dos cálculos de agora a pouco. E a Vin é a Vin. E uma TXT que eu vou converter de float para string. E eu vou utilizar a UART para visualizar os dados aqui no simulador. A inicialização dos registradores é a mesma das aulas passadas. E eu estou utilizando a função do Micro-C, o UART1init 9600.
inicializa o ART em 9600 bound rate, aguarda 100 milissegundos para estabilizar, imprime o texto voltímetro, peak, dá uma quebra de linha. Isso é barbadinho, que são funções prontas do micro-C. No loop infinito, como sempre do jeito que eu gosto, bem sucinto, eu chamo a minha função voltmeter com o parâmetro de range de 5, pois eu vou analisar para 5, de 0 a 5 volts, eu estou analisando, e eu vou converter para visualizar os valores relativos de -2 a +1, como vimos. E eu atualizo a cada 500 milissegundos para ver esta variação. E acabou, o resto é a voltmeter que faz. Aqui tem uma variável sobrando, que eu utilizei na voltmeter antiga, não vou precisar dessa iteração. O resultado do ADC recebe o ADC read de 0, função do micro-C também, e aí voltage recebe o resultado do ADC vezes o range, que no caso aqui vai ser 5, dividido por 1024.0. É importante colocar esse ponto 0 para o processador entender que é float. E aqui está a minha equação que determinamos agora há pouco. E aqui vamos colocar ponto 0 também. A tensão do ADC vezes 0,6 menos 2 dá o valor de variação que eu preciso. O resto é conversão do VIN para TXT e impressão do TXT na interface serial. Vamos compilar. Ele vai dar um warning aqui que o bound rate não está 100%, se você observar aqui, tem um erro percentual de 0,16. Isso, nesse caso aqui, não tem problema, que é para simular mesmo. Está aqui o processador, 18F4520. Eu liguei aqui o terminal virtual do Proteus, nos pinos TX e RX. O circuito de interface, que projetamos agora mesmo. E aqui eu vou testar com um potenciômetro, que tem o valor mínimo de -2, como você pode ver, e o valor máximo de 1. Dou um play. Ele já está lendo aqui, voltímetro peak 18. Estamos em 0,0499 e ele está mostrando aqui em notação científica 5.1 negativo e na -2. Essa notação científica é daquela função float to string, mas podemos ver que ele está lendo certinho. Se eu jogo aqui para 1, 9.9 e na -1, que é 1. Jogue na calculadora, vai dar 0,99, então 1 volt. Se eu coloco aqui em -2, veja só, ele está mostrando -2. E temos aqui o voltímetro mostrando -2. Isso prova que estamos lendo tensões negativas com o peak. Show, né? Bem bacana. E aí os valores intermediários, veja que estão funcionando show de bola. Vou clicando aqui. Aos poucos a tensão vai aumentando. E ele está mostrando aí certinho. Se você comparar aqui com a Voltage Probe e aqui, aplicando aqui a notação científica na calculadora, estamos aí com 8.89 negativo vezes 10 na -1, vezes, então, E1 menos, damos um Enter, menos 0,0889 volt. E é o que o nosso voltímetro do ISIS está mostrando aqui, menos 0,889 volts. Aí está, então, para o pessoal que pediu, projetinho detalhado, uma aula daquelas gigantes, como sempre, mas acredito que seja bem válido demonstrar o passo a passo para você também desenvolver as suas aplicações em processadores. Esse projeto detalhado vale aquele like, né? Fala sério. Clique em gostei aqui embaixo rapidinho, agora mesmo. Clicou? Beleza, valeu mesmo o like, isso é muito importante para nós. E se é novo aqui no canal, já sabe, clique em inscrever-se. Tem um botão vermelho aqui embaixo do vídeo, você clica nele, ainda marca a caixinha ali para receber atualizações. Sempre que sai um vídeo novo, você recebe por e-mail. Aqui nesse canal tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais, muitos conhecimentos.
disponíveis para você na área da querida engenharia eletrônica. Muito obrigado por assistir. Como sempre, nos siga em todas as redes sociais. Não esquece de dar aquele pulinho no Facebook, curtir a página da BK Precision e comentar no post fixo para concorrer àquele multímetro para você. Certo? Valeu, audiência, aquele abraço e até a próxima.